E você falou que a abordagem não é uma coisa forçada, né? Sim. Quais são os desafios que você encontra muitas vezes? Porque eu imagino também, Germano, que você encontre casos que exista essa resistência, né, de não querer ir. Por qual motivo, muitas vezes, eles não querem ir para esses abrigos, para o centro pop, né? Sim. De que forma você busca fazer esse convencimento na prática, Germano? Cara, dentro do abrigo, existem regras e normas que têm que ser seguidas. Por exemplo, ele não pode chegar lá sob efeito de nenhuma substância, não pode usar nenhuma substância dentro do equipamento, né? Ter horário para se alimentar, ter horário para tomar banho, tem hora para dormir, né? Chega um horário lá que o pessoal desliga tudo, ó, vamos dormir. Tem gente que trabalha, né? Tem gente que fica o dia inteiro dentro do equipamento. Mas a resistência é essa, que a maioria das pessoas que está em situação de rua, ela está nessa situação por não querer seguir algumas regras, né, e algumas normas. Aí eles não aceitam ir para o abrigo porque não pode usar nada lá dentro, né, não aceitam ir para o abrigo porque ele tem que acordar cedo para tomar café. E na rua ele tem tudo fácil, né, ele come a hora que ele quer, ele escolhe o que ele quer comer. Tem diversas ONGs e pessoas que fazem doações nas ruas. Então eu acredito que esse é o principal problema, principal dificuldade de convencer essa pessoa a sair da rua. Porque a gente aborda ele e fala que no abrigo tem 5 refeições por dia, né? Ele pode tomar banho, tem assistente social, tem psicólogo, tem atividades para ele fazer lá dentro. Mas como que eu vou convencer ele que para sair da rua, para ele se alimentar no abrigo, se ele tem o alimento na rua? E muitas vezes ele consegue alimento de restaurantes chiques aqui em São José, né? Aqui nessa região tem algumas pessoas também que ficam por aqui, consegue se alimentar. Só se alimenta melhor que a gente, né? Melhor que muitas pessoas aí que tenham a grana, as pessoas da rua conseguem se alimentar melhor, né? Então a dificuldade é essa, convencer ele a sair dessa situação. Por que que ele vai sair dessa situação? O que vai me trazer de benefício, né? O pensamento dele. O que vai me trazer de benefício eu sair e ir para um abrigo, né? Em contrapartida, a gente fala que ele tem que cuidar da saúde, né? Se ele tem filhos, ele tem que ver o filho dele, ver os pais. A gente tenta equilibrar isso aí para tentar convencer ele, né? É um trabalho difícil, mas é importante e é necessário ter esse tipo de trabalho. Sim, aí é paradoxal porque você está falando para mim de uma situação, veja bem como eu vou falar isso, porque eu sei que não é nada confortável estar nas ruas, mas cria-se uma zona de conforto. Como você disse, me parece que pelo fato deles não quererem seguir regras, as ruas para eles é como eles podem realmente estarem isentos dessas responsabilidades que muitas vezes eles terão nesses abrigos, né? Sim. E aí, em contrapartida, eu entendo uma outra questão também, Germano, que é a questão, muitas vezes, dos estabelecimentos de comércio, né? Porque assim, se você está falando para mim que eles ficam e eles acabam recebendo um bom alimento, o que está de alguma maneira facilitando a condição deles de continuarem nas ruas é esse acesso fácil que eles têm dos estabelecimentos, né? Sim. E muitas vezes das pessoas. E aí tem um outro problema social que eu entendo também, e muitas pessoas acabam falando sobre isso, que, por exemplo, os que ficam em portas de estabelecimentos, eles acabam fazendo muita sujeira. E acaba se tornando um problema, Sim. né? E aí, nesse caso, todas as histórias eu sempre digo, tem os dois lados da moeda, né? Eu entendo a condição da pessoa que está ali na rua, mas eu entendo também, por exemplo, o comerciante, aquela pessoa que está ali, né? Precisando, sempre está trazendo clientela para sua loja, para o seu estabelecimento, enfim. E aí não é legal ter toda aquela sujeira em frente daquela loja. De quem que é esse problema, Germano?
esse problema eu acredito que é de todos nós, cara, né? Porque eu costumo dizer que eu sempre estou do lado da pessoa em situação de rua, né? Que ela já tem os direitos delas todos violados, né? Tem essa questão, você falou dos comércios, mas às vezes, não querendo passar pano, vamos dizer assim, mas às vezes tem alguns comerciantes que tentam agredir o pessoal da rua, né? Dá comida estragada pro cara, né? Pode ser que sujar a frente da loja da pessoa seja uma forma de responder a isso, não sei, né? Pode ser também porque que essa pessoa ela não teve essa educação de que ele tem que limpar o lugar que ele vive, né? Ainda mais a pessoa em situação de rua, tem muitos que reviram lixo para se alimentar. Eu acredito que aqui em São José não tenha isso porque tem muita gente que ajuda. A prefeitura até está fazendo uma campanha, não dê esmola, dê cidadania, né, que é para o comerciante, para as pessoas, o semáforo, não dá dinheiro para essas pessoas, não dá alimento. Esse alimento muito serve para realmente para a pessoa matar a fome, mas tem muitas pessoas que trocam isso aí por droga, né? Dinheiro principalmente. E, então eu acho que esse caso aí dos comércios, eu acho que teria que ter uma reunião, pessoal da prefeitura, comerciantes e principalmente a pessoa em situação de rua, para ela dar a voz dela, né? Sim. Por que está acontecendo isso? Eu acho que seria uma boa ter isso aí para tentar dar uma amenizada. Mas tem muita gente também aqui em São José, como é trecho Rio-São Paulo, tem muita gente que vem aqui para São José, né, que fala que é uma das melhores cidades do país e estão dizendo que é a melhor cidade para pessoa em situação de rua viver aqui em São José. Muitos vêm de fora, né? Pessoa que vem de fora, ela não respeita o ambiente que ela está. Não é a cidade dela, não é a região dela. Então a pessoa não tá nem aí se ela vai sujar a frente da loja, se não vai, né? Suja ali, o cara achou ruim, chamou a guarda municipal, chamou a polícia, ele vai para outra loja, né? Acontece muito isso aí. Então eu acho que teria que ter uma conscientização nesse aspecto aí para poder conscientizar o povo da situação de rua. É porque a pessoa está na situação que ela não tem educação, né? Ela é ignorante. Tem muita gente que está em situação de rua aí que é professor, que é formado, né? E até os que não são, se juntar e fizer uma conversa, uma roda de conversa, eu acho que consegue dar uma amenizada nisso. O pessoal respeita bastante. O pessoal em situação de rua ele é bem respeitador.